Olá, queridos alunos. Vamos falar nessa videoaula sobre o sono, que é uma alteração normal da consciência. É uma alteração que ocorre de modo cíclico e recorrente nos nossos organismos, que são chamados organismos superiores, que precisam descansar, que precisam ter seus momentos para revitalizar as células, os neurotransmissores, os neurônios, e por isso nós precisamos sempre, de forma recorrente, estar tendo um momento de descanso para a revitalização do nosso corpo. O sono, então, ele é dividido em duas fases. Uma fase que é sincronizada, que é do sono não REM, e a fase desincronizada, que é a fase do sono REM. Então, a fase sincronizada, a fase do sono não REM, ele pode ser atribuído a um fator de sincronicidade, de equilíbrio. Isso quer dizer que todo o seu organismo, o sistema simpático, parasimpático vão estar totalmente tranquilos, funcionando, né? Todo o nosso organismo permanece funcionando, mas os nossos batimentos cardíacos vão estar bem leves, bem tranquilos, a nossa pressão sanguínea vai estar muito bem controlada, a temperatura do nosso corpo também vai estar equilibrada. Todo o nosso processo, então, digestivo e respiratório vão estar também funcionando, mas de modo equilibrado, tranquilo, de um modo bem calmo, para que a gente possa, de fato, né, ter todo o descanso, ter todo o processo do nosso sono inicial. Essa fase não REM, ela é dividida em 4 estágios. Esses estágios são muito simples, a diferença de um para o outro. A diferença é única e exclusivamente de profundidade de sono. No estágio 1, é aquele estágio em que a gente acabou de pegar no sono, está com sono ainda muito superficial. O estágio 2, ele já mostra um sono um pouquinho mais profundo. No estágio 3, a gente já tem dificuldade imensa de acordar. A gente só acorda mesmo se alguém vier e fizer um estímulo doloroso em nós, nos balançar, nos der um beliscão, aí a gente vai acordar, porque a gente já estava no sono mais profundo. E no estágio 4, mais profundo ainda a gente vai estar. Então, isso quer dizer que vai ser muito difícil a gente ser acordado, tá certo? Essas são as fases do sono não REM, onde o nosso organismo está todo em funcionamento, mas num funcionamento de muita calmaria, tá? Todo o nosso sistema cerebral, né, ligado à neurologia, a parte do encéfalo, vão estar funcionando de modo a estar numa calmaria, num relaxamento mesmo. Agora, nós temos a outra fase, que é a fase do sono REM, que é a desincronizada. Ela é chamada assim, porque você vai ver que faz uma atribuição muito coerente à fase mesmo. Ela é desincronizada nessa fase do sono REM, porque ele não é nem um sono superficial, nem um sono tão profundo. É um sono que faz oscilações. É um modo diferente, qualitativamente é um modo diferente de sono. É uma fase em que, depois desses quatro estágios da fase não REM, a gente entra na fase do sono REM, em que a gente vai estar tendo assim uma instabilidade no sistema autônomo. Uma instabilidade por quê? Porque o nosso organismo vai começar a sonhar. Então, a gente vai ter movimentos oculares muito rápidos, tá? São movimentos neurológicos, né? Acionados por vias neurológicas. Então, esses movimentos oculares rápidos, nós vamos ter alguns espasmos musculares. Isso é muito comum. Você já deve ter sentido isso. Tem gente que até relata que acorda nesses momentos, né? Às vezes, assim, acorda de repente e fala assim, eu estava sonhando. Essa é a fase do sono REM, em que às vezes o nosso corpo, ele começa, a gente muda o sistema respiratório, a gente começa a respirar um pouco mais ofegante, ou a gente começa a transpirar um pouco, e a gente vai sentindo toda uma alteração no corpo, a gente está na fase REM. Essa fase REM é onde é produzido o sono, né? O sonho, desculpa. Então,
o sonho ele vai ser produzido nessa fase e aí o nosso sistema autônomo, parasimpático, ele vai ter essa ativação aí. Então, a gente vai ter reações, é onde, por exemplo, os homens têm ereções penianas, né? Durante a noite, a gente fica pensando, mas por que isso acontece? Porque você está nessa fase do sono REM, que é um sono de instabilidade, marcado por uma certa instabilidade mesmo nessas respostas corporais, tá? A própria temperatura do corpo vai estar diferente, o batimento cardíaco fica diferente, tanto que você às vezes acorda e fala assim, eu estava sonhando, nossa, eu tô agitado, meu batimento cardíaco tá forte. Ou seja, você estava no sono REM, esse sono que é marcado por uma certa instabilidade. E isso que acontece do sonho é apenas nessa fase, tá? Esse sono REM, ele acontece assim. Esses ciclos todos do nosso sono, eles vão acontecendo várias vezes durante a noite. Você tem o ciclo não REM, com aquelas 4 fases, ou seja, durante a noite tem um momento que a gente está com sono muito superficial, depois vai aprofundando até o estágio 4, né, do sono não REM, e depois a gente entra no sono REM. Depois a gente sai do sono REM e volta para esse ciclo do estágio não REM. Então vai sendo uma curva. Quando a gente mede isso por eletroencefalograma, você vai vendo uma curva no sono da gente. Então a gente oscila entre um modo de sono, um estágio não REM e um estágio REM, tá certo? Mas o sonho, ele acontece sempre no estágio REM, tá? O que acontece com o estágio REM? Ele, no início da noite, quando ele ocorre rapidinho, muito rapidamente mesmo, é um estágio bem curto. Daqui a pouco você sai dele e vai para o não REM. Aí quando volta para o REM de novo, esse estágio se prolonga no tempo de duração. E aí você vai para o não REM de novo. Aí quando você volta para o sono REM de novo, vai ter um estágio bem mais prolongado. E o estágio mais prolongado do sono REM durante toda a nossa noite de sono é por volta das 4 horas da manhã até as 7 horas da manhã, que é quando normalmente a gente relata que está sonhando. Já perceberam isso, né? E tanto que se você for acordado ali durante esse tempo, né, em que você estava no sono REM, você vai relatar, olha, eu estava sonhando, você me acordou no meio do meu sonho, né? E é isso mesmo. E a gente às vezes não se lembra desse sonho, né? Exatamente. Algumas pessoas lembram bem como era, e outras pessoas não lembram muito bem. Isso é por conta dessas alterações mesmo, né? Porque você estava num nível de consciência que era alterado, né? Então, esse nível de consciência às vezes não permite que a gente acesse todas as informações do nosso sonho. Tá certo? Então, olha bem, olha como que é importante, né? Esse sono REM, ele é muito importante para a nossa vida, a gente precisa ter esses processos, porque o processo onírico como um todo é muito importante para a nossa saúde. E a gente vai, no próximo bloco, né, que a gente vai fazer mais um vídeo, a gente vai falar dos sonhos, tá certo? Que acontecem aí nessa fase. E aí vocês vão ver um pouquinho sobre como é que a psicologia, ela encara, então, os sonhos, tá certo? Então, finalizamos a parte do sono. Podem olhar lá o slide, olhem o livro também, que vocês vão ver que isso é muito importante ser conhecido, porque um sono saudável faz com que as pessoas estejam mais saudáveis. Pessoas com depressão e alguns transtornos psicopatológicos relatam ter altas alterações no processo de sono. Por isso a gente precisa saber como é que um sono é mais esperado, né, de acontecer, e como é que é um ciclo totalmente desconectado daquilo que se espera do sono, né, para que a gente saiba também orientar os nossos pacientes e perceber a sintomatologia daquilo que os pacientes estão relatando para nós, tá joia? Então eu te encontro no próximo vídeo para falarmos dos sonhos. Um abraço, até lá!